Hora de falar sobre o São Paulo, mas especificamente de Ferreirinha, atacante que se machucou de novo e só volta a defender o tricolor depois do... Perdendo, né? 1-0, virou o jogo. E aí todo mundo, o mundo inteiro aqui do nosso chat falou, falem do pênalti. O Massini falou, falem do pênalti. Eu vou falar a minha, é uma opinião exatamente contrária de todo mundo, a maioria das pessoas, pelo menos. Eu achei que foi. E vocês podem achar que eu sou louco, mas eu achei que foi pênalti. Mas, Arnaldo, fala aí. Você, por exemplo, não achou que foi, só para acalmar a galera aqui. Não, eu acho que essa questão aí, para mim, não foi pênalti. Eu tenho uma... Para mim é até fácil para o árbitro entender quando um jogador prefere a falta do que continuar na jogada, analisando como é o jogador e qual trajetória ele está percorrendo. Então, sendo o jogador o Luciano, o cara está saindo da área, ele vai preferir cair do que continuar. Então, não teria pena. Não é, vamos voltar a fita para ver se... Porque eu acho que a minha impressão em relação ao pênalti, que para mim não existiu, é que o VAR tentou salvar o árbitro. Como o árbitro achou falta e foi dentro da área, o VAR tentou voltar a fita pro início da jogada do Arboleda. E aí não foi nada. Eu também achei que não foi. Tem uma câmera da transmissão que mostra que não foi. Eu acho que o VAR não tinha a câmera que a gente viu na TV. Não é nada a falta do Arboleda. Eu também achei que não foi. Não é nada a falta do Arboleda. Pra mim não foi nada a falta do... E não foi pênalti também, isso. Exatamente. Pra mim é... Agora, é isso. Isso foi o extrato do jogo. O jogo, pra quem não viu o jogo, eu acho que quase ninguém viu o jogo, né? Pelos comentários. Acho que ninguém viu o jogo. Eu acho que o São Paulo fez um bom jogo. Eu também achei. Com um time completamente mutilado. Me impressionou a fragilidade do Grêmio. De todos os jogos que eu vi, todos os adversários do São Paulo, até o momento, eu achei o mais fraco, com menos repertório, com mais dificuldade, tentando fazer cera desde o começo do jogo. E olha que a torcida do Grêmio, em grande número no Morumbi, né? O Grêmio vai ter trabalho, né? O São Paulo eu acho que criou... E acho que essa é uma questão para o São Paulo. O São Paulo criou algumas oportunidades, numa pressão grande no primeiro tempo. Vai faltar acabamento para o São Paulo, essa é uma questão, né? O São Paulo tem pouca qualidade de definição, sem o Lucas, sem o Caleri e tudo mais, sem o Ferreirinha, que também não tem grande qualidade na definição. Aliás, a ausência do Ferreirinha em cima da hora fez o São Paulo ter que jogar num sistema diferente e tudo mais. Fez entrar o Luciano, né, no time. E aí o São Paulo entrega um gol, escanteio a favor. Um time que toma um gol de escanteio a favor, a gente fala tanto aqui, né, cara? Quando que o Palmeiras vai tomar um gol de escanteio a favor? Mas aí foi uma paçocada muito do Pablo pessoal Maia e do também Pablo falha do Rafael. Não, pra mim não. Pra mim foram dos dois jogadores que estavam ao lado dele. O Alisson e o lateral. Também. Tem que se posicionar de forma diferente. Sim, não tira o Pablo Maia. Mas o Pablo Maia... Ele podia dar um chutão e acabou. Ele tomou a pior das decisões. Ele podia recuar pro goleiro, ele podia dar um chutão, né? E ele tentou um passe vertical e tudo mais. E aí o São Paulo vai para o segundo tempo, né? Pressionado, não ganhava em casa e tudo mais. E aí aparece uma coisa que não tinha aparecido. Não o pênalti, antes do pênalti. Bola parada. A bola parada. Essa que salva o Palmeiras toda hora, né? Que salvou o Palmeiras no gol de empate no Murilo. Depois de muito tempo, uma falta cobrada pelo Enzo Dias, o São Paulo faz um gol de cabeça do Arboleda. E aí, volta pro jogo, insiste, pressiona e tal, e só vai virar nesse lance do pênalti aí. O Rafael, que tinha falhado... Eu não sei se é falha, mas você colabora com o gol, né? Ele foi dando cada vez mais espaço. Ele foi pro canto, né? E foi pra dentro. Exato. Aí ele deixou o cantão lá. Fernando Praz tem uma explicação legal pra isso durante a transmissão. Não sei se chegaram Não vi. Como? E quando o goleiro vai correndo pra trás, de frente pro atacante, ele perde a noção de onde ele tá, né? Espaço. E quando ele dá um passo mais atrás e o cara chuta, ele perde a explosão pra chegar na bola. Então, foi perfeita a definição. É bom um comentarista goleiro, né? Porque ele sabe exatamente foi exatamente bem isso. didática, né? Ele dá mais espaço, dá mais abre o gol, finalizador, e ele perde a explosão na hora de buscar que ele teve no cara a cara, a segunda bola do Grêmio, né? Ainda tava 1-1, né? Que ele pega cara a cara no chute do Marlon. O São Paulo perdeu. Não contei uma das coisas principais, né? Com 7 minutos, São Paulo perde o Marcos Antônio lesionado, aí tem que fazer uma outra. Foi aí que entra o Pablo. E acho que o Zubeldia fez uma coisa que não é simples fazer, mas foi necessária e correta. Ele troca o Pablo no intervalo. Isso, tira o cara que tinha entrado errado. Tinha tomado amarelo, e também tem isso, né?
Como ele estava com o amarelo, na perseguição do erro dele, ele não podia fazer falta. Então ele vai escoltando o jogador do Grêmio até a finalização. Ele não pode matar a jogada, porque ele já tinha amarelo. Então ele optou, vou tirar o volante e vou arriscar. E ele arrisca, coloca o Luca, o menino, que se machuca com 5 minutos e fica capengando até o final do jogo. Porque com o Marcos Antônio, com o Lucas, são 10 lesionados. Né? O São Paulo passa a ter 10 lesionados e com uma possibilidade muito restrita de troca e situação de solução. Tem uma coisa agora que, para mim, vai ser desafiadora, que é o Náutico reabilitado, animado, o jogo da vida, nos aflitos. O Náutico é um time que está com o orgulho ferido há milênios, né? Em Pernambuco, e transformou isso numa espécie de questão de honra. É um gol só. E vamos ver que jogadores ele terá para jogar no Recife, né? Depois de ter jogado o sábado, quarta, sábado, terça, perdendo 2 jogadores por jogo, mais ou menos, né? Vai ser assim também. Provavelmente ele não vai ter o Luca além do Marcos Antônio e não volta ninguém do DM para esse jogo de Só uma curiosidade, você vê como o cara gere bem assim os seus jogadores, o respeito, o vestiário. O cara que entra, sai, puta, o futebol profissional, o cara quer morrer isso daí. O cara quer matar o treinador. Como que ele faz? No intervalo, no silêncio do vestiário. Porque se dá 10, 15 minutos, se troca, é o Morumbi inteiro olhando, o cara vai andando. É uma cena meio feia para quem acabou de entrar. Mas ele tira no vestiário, fica de boa, tem muita uma coisa gente no estádio que nem percebe. Às vezes não percebe. Ele até falou, eu não gosto de mexer no vestiário, mas nessa ele era melhor ele soube fazer o negócio para cuidar do Pablo Maia, né? Impressionante, cara. Parece mas é assim, bobo, eu acho que é uma questão que se aplica ao internacional. São times que, pela circunstância, pelas questões do elenco, pelas lesões, não tem condição de infectar 3 frentes. Não tem como. Não tem jogadores para... O São Paulo está tentando. O Inter está tentando. Ninguém vai abrir mão de nada. Eu acho que, como a direção do São Paulo nunca tomou uma posição de nada... não, olha, na Copa vamos assim, na Copa vamos assado. Vai com o que tem para os aflitos. Isso nem sei se dá para o São Paulo fazer isso com tanto pouco jogador que tem. Agora tem mais 2 no DM, né? Pois é, Tironi. Eu continuo com a tese que eu tinha desde o início dessa maratona, que o São Paulo não tem time para jogar 3 frentes agora e, sobretudo, depois da parada, né? Quando não deve fazer grandes contratações, mas o São Paulo não vai rifar, né? Ou não é que não vai rifar, não vai priorizar a competição, que eu acho mais arriscado ainda, né? Tudo bem, eu acho que você tem razão em argumentar que com um elenco curto desse, não tem nem como, e com tanto desfalque, não tem nem como não levar jogadores, né? Então, todos os jogadores à disposição foram para o Recife. Não são tantos, né? Inclusive o Luca, né? A grande novidade na delegação é o Luca, que está machucado, lesionado, vetado, mas viajou mesmo assim para fazer tratamento no tornozelo na viagem, para fazer sua primeira viagem em jogo fora de casa, eliminatório, para viver uma experiência que ele vai ter outras no resto da vida. Como o tratamento dele é repouso, ficar no quarto, aquele ultrassom, então não teria prejuízo, ele não teria prejuízo, tanto ele ficar aqui quanto ele viajar. Isso foi a conclusão do Departamento Médico e da Comissão Técnica do São Paulo. Ele viajou, mas viajou vetado. Então o São Paulo foi com 24 atletas, o Luca foi, mas não joga, ele e o Marcos Antônio, que teve diagnosticada a contratura na coxa esquerda. Esse já não joga mais até a parada, né, para o Mundial. São os novos desfalques. O São Paulo tem 2 retornos aí em meio a esses tantos desfalques, que são o Juan Tressol, o zagueiro que foi poupado no jogo contra o Grêmio, e o Rodriguinho, que tinha uma lesão no tornozelo, também ficou de fora do jogo com o Grêmio, mas teve condição de viajar. De qualquer forma, com o Luca, são Luiz Gustavo, Caleri,
Henrique, Igor Vinícius, Lucas, Ferreirinha, Marcos Antônio e agora Luca vetados pelo departamento médico, todos esses desfalques do São Paulo para esse jogo contra o Náutico. Bom, o Rodriguinho tá de volta, talvez você já tenha aproveitado nesse jogo aí, vai saber, né? Porque se o cara tá voltando, sei lá, pode ser que tenha a chance de jogar. Fala. O que vai acontecer, você vai ver depois, a gente pode passar pela lista dos presentes, é que em algumas posições tem sobra, em outras tem absoluta escassez. E aí, acho que as voltas do Juan e o Rodriguinho mostram um pouco isso, né? Por isso que vai ser difícil o São Paulo jogar da forma que vinha jogando. Mas isso aí a gente conversa depois desse momento de desequilíbrio do elenco que já é curto, né? Vamos falar exatamente sobre como formar o time diante de tantos desfalques e com muita gente de um setor, pouca gente de outro. E tá claro que o São Paulo e você e o torcedor são paulino precisa de um plano de saúde. O São Paulo precisa de um plano de saúde urgente, porque cada hora é um cara machucado diferente e você que está em casa, que é torcedor, também precisa de um plano de saúde. Então é o seguinte, meus amigos, HelpCore, ele vai dar o seu plano de saúde perfeito para você, para sua família, para sua empresa, para quem você quiser. Tem esse número de telefone na tela, que na verdade é um WhatsApp, e esse QR Code na tela também, que na verdade também é o WhatsApp. E você vai falar diretamente com quem? Com o Daniel. Daniel é o dono da parada, é o cara da HelpCore. Aí você fala, cara, minha família tem 10 pessoas, eu preciso de um plano de saúde para minha família. O cara, é esse aqui é o melhor, ele vai te encaminhar tudo, venda, pós-venda, tudo. Eu tenho uma empresa com 50 funcionários, quero um plano de saúde para eles. Tá aqui, é isso. Daniel é o cara da HelpCore que vai te ajudar a arranjar o seu plano de saúde. Todo torcedor são paulino que se preze precisa de um plano de saúde nessa temporada, porque não tá fácil com a quantidade de machucados. Então, pega o telefone mas vamos lá. Luca e Marcos Antônio, os novos desfalques. Compensação, Juan volta. Eu já tô com um cheiro de 3 zagueiros nessa brincadeira. Como é que é? Por exclusão, né? Por excesso de um lado e não sei o que você acha. Porque assim, acho que tá descartado o fato do cara a possibilidade de levar um time qualquer lá com o Jandrei, não sei o que. Não vai ser isso, né? Não. Como eu falei, foi todo mundo. O que acontece é que talvez... O foi dessa vez, né? Não, mas vamos falar por que o Muricy foi mais pra frente. Tem a ver com o ambiente, né? Tem bastante a ver com o ambiente. A questão é que alguns jogadores que não devem começar o jogo. Por limite físico. Por exemplo, o Oscar, que voltou de contusão, teve que começar jogos, teve que jogar com um a menos lá contra o Libertad, teve que jogar quase o jogo inteiro agora, né? Jogou quase o jogo inteiro com volante contra o Grêmio e tudo mais. Por exemplo, o Oscar. Outros dois que estão jogando, o outro que está jogando todas as partidas, André Silva. Né? Uhum. Então, o problema dos Alisson, né? O outro também que está jogando quase todas as partidas. Mas daí, assim, o Marcos Antônio não está, enfim. A questão do São Paulo é que não perder mais gente ainda até a parada, porque faltam 3 jogos do Brasileiro e um jogo da Libertadores ainda, além do Náutico. Né? Tem vários jogadores no limite. E se o elenco não fosse tão curto, não teriam viajado para Recife. Né? Certo. Sobretudo esse que eu falei, Oscar, Alisson e André Silva. Né? Para jogar como o São Paulo vem jogando nos últimos jogos, com 2 pontas, é impossível. Né? Não tem ponta, só tem o Ferreirão agora. Só tem o Ferreirão, que é outro que está jogando todo, praticamente. Sim. Agora, para armar um outro time, num outro sistema, com 3 zagueiros, por exemplo, 2 alas, 2 centroavantes, Rian e Luciano, sei lá o que acho que poderia ser uma opção, não tem nada que o Zubeldia odeie mais do que escalar um time com um sistema novo sem treinar. E o São Paulo não treina. Não tem tempo para treino, né? Agrupar, mas talvez por exclusão, por necessidade, o São Paulo tenha que atuar num sistema diferente, com 3 zagueiros mesmo, né? Não aquela coisa... Porque o Ferrarese, que é o zagueiro híbrido, é outro que tem jogado quase todo. Né? Se você for colocar 3 zagueiros mais frescos, sei lá, o Arboleda, que voltou agora, o Alan Franco foi poupado contra o Grêmio, e o Sabino, são 3 zagueiros. Ninguém faz lateral direito.
Juan faz, o Ferrarese faz. Então é bem difícil imaginar qual o time, mas certamente não será o time, nem o sistema que o Zubeldia gostaria de utilizar nesse jogo, o sistema que vem dando resultado nas últimas partidas. Estou pensando nos 3 zagueiros aqui, também é difícil, porque não tem ala. Quer dizer, não tem ala de um lado. O Wendel pode ser, mas do outro lado não tem. O Cedric não é, o Ferrarese não é. Vai fazer pouco. Não tem o Igor Vinícius, também tem isso. O que poderia acontecer, mesmo o Igor Vinícius, olha, eu vou te contar, hein, cara. O que eu acho que poderia acontecer, talvez, mesmo sacrificando alguns jogadores, é aquele sistema que tem jogado nas partidas fora de casa, repetindo o Ferrarese e utilizando o Cedric, né? Naquele sistema híbrido, né? Então, tipo... Isso, então, sim. Ferrarese de zagueiro lateral. Ferrarese zagueiro lateral e o Cedric na segunda linha. Você botaria um desses pontas, só que do outro lado só teria o Ferreirão para jogar mesmo, começando sem reserva nesse sistema, né? Uma coisa, se for essa opção, eu imagino que na lateral esquerda, /ala, /lateral, o Wendel possa... Sim, pelo amor de Deus, enfim, jogar, exatamente. Né? Não se esfolar. Cobertorzinho. Acho que no lugar do Marcos Antônio, o Bobadilla joga, tem entrado bem e está saudável. Poderia ser Pablo e Bobadilla, por exemplo, preservando o Alisson. Nesse setor você ainda tem um pouco de... E no lugar do Oscar poderia ser o Alves, por exemplo. Né? Ou o Luciano nessa função, sabe-se lá. Naquilo que a gente tem falado. O que falta mesmo nesse jogo? Atacante rápido, né? No banco e no time titular. Só tem o Ferreirão para jogar do lado do campo como especialista, né? Então é assim, ó, vou fazer um time aqui. Não sei se vai ser esse, mas vou chutar. Rafael, Ferrarese, Juan, Alan Franco, os dois que não jogaram, vai, e o Wendel. Sim, eu tudo bem, vai, segue. Você ia de Arboleda? Talvez eu não tiraria o Sabino. Também, pode ser, tudo bem. Zagueiro não falta, pode ser qualquer um. Beleza, acho que esse não é o meu maior problema. Aí eu tô com você. Pablo Maia, Bobadilla e Alves. Tá. Aí, Rian, Luciano e Ferreira. Não. Mas peraí, você botou qual? Você botou 3 4, zagueiros 3, do 3. Cedric? Você tirou o Cedric? 4-3-3. Ah, tirei o Cedric, é verdade. Tem ainda o Cedric pra jogar. Aí tira um atacante e põe o Cedric, o Luciano, de novo. Pode ser. Já sei esquecido do Cedric. Enfim, sei lá. Você tem alguma ideia? Eu não tenho ideia. Eu se tivesse um treino incompleto, se fosse o Zubeldia, pela escassez e pelo desgaste, eu jogaria com 3 zagueiros e dupla de ataque. Jogaria com o Rian e Luciano, sem ponta, com o Cedric e o Wendel nas alas, e o meio podendo ser esse seu meio aí, tipo Pablo, Bobadilla. Era uma boa também. Era uma boa também. Mas não sei se dá para ensaiar isso minimamente, né? Muito bem, e o Náutico vem com tudo, né? Tem campanha e tal, vamos classificar, porque o Náutico reagiu, né, com o Hélio dos Anjos, e aí tá apostando tudo. É por isso que o Muricy foi, porque ele também é ídolo no Náutico, né? É por isso mesmo. O Náutico, quando o Hélio dos Anjos veio com o Náutico para São Paulo, ele tinha acabado de chegar, né, no clube, fazer os seus primeiros jogos. O time estava encalacrado na Série C, mas perdeu só por 2-1, né? Então ele voltou vivo do Morumbi. De lá para cá o time reagiu, não perdeu mais. Na Série C vem de 2 vitórias. A última espetacular, né? Ganhou do Ipiranga no Rio Grande do Sul por 4-0. O Ipiranga estava acima do Náutico na Série C, né? Então foi considerada a melhor partida do Náutico na temporada inteira, né? O Náutico foi para 10º lugar da Série C, superou o Ipiranga, foi passando todo mundo. E existe uma mobilização gigante. Já tinha a questão da venda dos ingressos antes.
a torcida do Náutico é inimiga da torcida do São Paulo, etc. Está sendo considerado o jogo do resgate da dignidade do Náutico, que foi mal no estadual, mal em todo lugar. E existe a campanha para motivar os torcedores do Náutico e tal, e que está sendo também vinculado nas redes sociais. É uma campanha que tem vídeos de colegas nossos. Isso. O Sgarbi, o Cicinho e outros falando que o São Paulo ia golear por não sei quanto, tal, não sei o que lá. Então eles pegam esses... Sim. Na partida de ida, né? Eles pegam esses trechinhos e colocam lá para mobilizar. Então vai ser hostil. O Náutico nem considerou jogar na Arena Pernambuco, onde poderia ter mais gente. Vai jogar no Alçapão dos Aflitos. Chove no Recife de forma torrencial desde a semana passada, então o gramado deve estar bem pesado. E é nesse clima que o São Paulo vai entrar. O Náutico é um dos times que está O Náutico não fez como o Botafogo da Paraíba, por exemplo, que o Flamengo vendeu o mando, né? Ou foi jogar em estádio de Copa, né? Ele tá apostando numa possível classificação que daria muito dinheiro e uma notoriedade que o clube não tem há muito tempo, né? Então vai ser um jogo bem difícil. E assim, por conta, sentindo essa situação, esse clima, essa mobilização, o São Paulo já é assim normalmente quando tem esse jogo com o Náutico, nessa época toda. O Muricy, que é o embaixador do São Paulo, o Muricy fez a carreira dele, começou a se destacar na carreira de técnico, como técnico do Náutico, sendo campeão no Náutico. Ele é muito querido lá. E ele não costuma viajar, né? Foi com a delegação para, digamos, também fazer Casares fazer um meio campo ali, né? De relacionamento. Muito bem. E para fechar, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, que você deve fazer seu plano de saúde na Helpcore. Cada coisa que a gente vai falando aqui é mais um motivo para você fazer seu plano de saúde na Helpcore, porque não está fácil para ninguém. Então, faça o seu plano de saúde na Helpcore. Eu vou colocar o banner já na tela aí para vocês. Enquanto isso, Arnaldo, você fala... Quem é a arbitragem, hein? A arbitragem, isso não é uma arbitragem Série A, isso também é uma preocupação, né? Copa do Brasil, às vezes tem essa... O árbitro é o gaúcho, é o Jonathan Pinheiro. O VAR do Rio Grande do Sul, o VAR é o Daniel Nobre Bins, que me dá calafrio toda vez que ele está no VAR, também do Rio Grande do Sul. Então, o árbitro que costuma apitar Série B, tal, não sei o que lá, ele vai ser o árbitro do jogo para São Paulo e Náutico, para Náutico e São Paulo. Faça seu plano sobre o São Paulo, mas especificamente de Ferreirinha, atacante que se machucou de novo e só volta a defender o tricolor depois do Super Mundial de Clubes, torneio que vai parar o Brasileirão entre 12 de junho e 12 de julho. A confirmação da lesão do Ferreira foi feita pelo São Paulo nessa segunda-feira. Ele volta a sofrer com um problema na planta do pé esquerdo, algo que já o afastou nos tempos de Grêmio. Existe a preocupação com o grau dessa lesão, com o fato dessa lesão poder ser agravada, até por isso ele não enfrentou o Grêmio e é desfalque certo nos 5 próximos jogos. Contra Náutico pela Copa do Brasil, Mirassol, Campeonato Brasileiro, Tajeres, Libertadores da América, além de Bahia e Vasco pelo Campeonato Nacional. Ferreira, que virou titular absoluto e tem 22 jogos, 5 gols e 2 assistências na atual temporada. Ainda sobre o São Paulo, Marcos Antônio teve constatado uma lesão muscular na coxa, não foi divulgado o grau dessa lesão, mas o que se sabe é que ele não enfrenta o Náutico pela Copa do Brasil nesse meio de semana. Já Lucas sofreu entorse no tornozelo e faz tratamento para que esteja à disposição do técnico Luiz Ubeldia.